Próxima pergunta, do Rodrigues Paulo 4477. Boa. Quantos patamares são entre zero público e mainstream? Como saber se você está a um passo do mainstream ou se você está muito distante? Essa é uma pergunta bastante fácil e bastante complexa ao mesmo tempo. Olha, não existe uma métrica, uma medida, um quadro, uma régua, um sucessômetro, um dinamômetro que mostre aonde, né, que tu tá um passo do mainstream. Mas dá pra dizer que existe um certo senso do coletivo na qual tu começa a sacar que as coisas estão começando a chegar longe. Boa. Como é que acontece isso? Quando tu começa a ver pessoas influentes do teu nicho e até de outros nichos comentando, compartilhando, curtindo as tuas coisas. Isso é um sinal de que a tua música está chegando para pessoas influentes, isso pode ser um sinal. Outra coisa. Eu já queria meter um passo a passo aqui. Não, eu acho que o primeiro... Não me vem com passo Chegou a a usar a passo. tabela. Porque eu acho que o primeiro indicativo de que você está começando a criar alguma relevância são nas redes sociais. Não, mas ele perguntou sobre mainstream. Sim, do zero e mainstream. Como saber se você... É que eu peguei a última pergunta, mas como saber se você está a um passo do mainstream ou se você está muito distante? Isso, daí no caso eu um peguei... passo do mainstream. Legal. Aí no caso eu peguei a primeira pergunta, de quantos patamares? Estão brigando. Aí eu queria Não tem colocar... patamares. Estão brigando, gurizada. Aí, não, então, por exemplo, eu acho que um primeiro indicativo de que tu tá saindo do zero absoluto e tá dando os teus primeiros passos é tu começar a criar uma relevância na internet. Esse eu diria que é um patamar. É o primeiro. Pronto. É o primeiro. Patamar 1. É. Pronto, tu começar a criar uma relevância na internet. O que é relevância na internet? Quando tu começa a gerar público cativo, ou seja, não só visualizações, não só número, ou seja, tu botou teu vídeo lá, tu patrocinou ele e ele teve view. Não, não é isso. É quando tu coloca a tua música e ela mesmo no orgânico, em algumas redes, ela começa a gerar muitos comentários e muitas interações. Só que esse muitas, por exemplo, se o teu vídeo tem 1000 visualizações e ele tem 200 comentários, tu tem um grau de engajamento absurdo. Se ele tem 1000 visualizações e 3 comentários, o teu engajamento está muito baixo. Então não necessariamente tem um público real. Eu colocaria como um segundo passo tu começar a levar esse público da internet para alguns shows que tu for fazer, shows teus ou shows em parcerias com outros artistas do teu estilo, coisa de tu colocar 60, 70 pessoas para ver o teu show, até 200 pessoas para ver o teu show. Depois disso, eu colocaria algum trabalho de rádio. Começar, saiu da internet, foi pro físico, começou a fazer algum trabalho de rádio na tua região, coisa de 1, 2, 3 rádios. Esse seria um próximo passo. O outro, eu começaria alguma relação com marcas. Começa a ter alguns patrocínios, marcas estaduais, marcas municipais, quando começa a chamar a atenção das marcas. Por quê? Porque se tu tá chamando a atenção das marcas, isso significa que de alguma forma elas estão vendo que elas podem ganhar dinheiro contigo, ou público contigo. Visibilidade. Visibilidade. Então, na minha opinião, isso já é mais um passo de que tu realmente, a tua carreira realmente está tomando um corpo muito grande. E um último passo, cara, eu diria começar a participar de grandes festivais, eu já acho que já é um pouco mais pra frente. Quem sabe assinar com uma gravadora para te aumentar a tua distribuição e tu fazer parcerias com grandes artistas do teu nicho. Assim, Posso acho que falar isso é só um meio pouquinho? Deixa eu falar um pouquinho. Só mais uma coisa importante. Não existe... Não, claro que não, um quadro na qual tu entrou Sim. nisso aqui, tu já está a um passo do mainstream. Sim. Só que o que a gente está É tentando uma pequena linha de raciocínio. é te dar um olhar, uma linha de raciocínio, um overview, né, um geral assim, de o que pode significar de tu estar a um passo. Só para trazer para um contexto mais simples, eu diria que quanto mais pessoas tu leva para o físico, isso é um sinal de que tu está no caminho muito próximo, muito certo do mainstream. Por exemplo, quanto mais pessoas da internet tu começa a levar para o físico, ou seja, os teus shows tem muita gente, são lotados, as pessoas começam a fazer fila para te assistir nos locais. Se o teu som, ele é um som que está dentro de uma tendência dentro do mainstream, porque mainstream tem a ver muito com comercial, com massa, né? Então não tão com nicho. Então, quando tu começa a sentir que tu tá caminhando para esses lugares e tu vai sentir isso, é um sinal, só complementando, é um sinal. Bom, eu posso falar um pouco sobre os indícios, né? A gente percebe alguns indícios do que o cara tá
chegando pra grande massa e automaticamente entrando no mainstream, é quando o cara cerca de todos os lados, de todas as pontas. Quando o cara começa a entrar nas principais playlists do Spotify, do Deezer, dos streamings, quando o cara cresce nos rankings dos top lá dos 50 mais ouvidos do Brasil, é o lado do streaming. Quando o YouTube do cara, né, começa a viralizar um vídeo ou começa a crescer o canal, como o Fer já falou, quando o cara chega na rádio e a rádio começa a massificar e executar muitas vezes a música do cara, quando o cara começa a aparecer em programas de TV, então ele tá chegando de todos os lados. Aí entra o que o Rafa já falou, quando ele faz participações com outros artistas e principalmente quando o artista começa a invadir cenas não da dele. Quando ele começa a entrar em outras cenas de diferentes estilos. Então isso é bem importante, tu começa a ver indícios que aquilo vai se tornar mainstream. Grandes festivais, grandes shows. Agora uma coisa bem importante, um dos principais indícios é quando uma cena começa a caminhar e não só um artista. O que eu quero dizer como uma cena começa a caminhar? Na época que surgiu a Anitta, que ela começou a entrar pesado na mídia, tinha o Naldo que tava vindo junto, tinha a Ludmilla que tava vindo junto. Então ali, fora toda a cena do funk que tava por trás. Então isso é um indício, se tem mais de um artista fazendo aquele mesmo tipo de som, e aquele artista tá rodando muito, aparecendo de todas as pontas, provavelmente ele vai entrar no mainstream pesado. Beleza, próxima pergunta.